dia a todos. Satisfação aqui que nós vamos ter essa atividade, esse webinar, que vai ser proferido pelo Dr. João Batista Rosolém, do CPQD, utilização de Power over Fiber, sistema de censuramento e de telecomunicações. Esse webinar é uma organização, uma promoção do capítulo conjunto da CONSOC, da Communication Society, da Computer Society, da Photonic Society do I3E, do capítulo no capítulo conjunto, né, dessas sociedades na seção Nordeste do Brasil. E eu agradeço pela colaboração e a coorganização com o ramo estudantil do SPY Recife e do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE, para a organização desse evento, desse webinar. Uma breve apresentação do palestrante. O João Batista Rosolém concluiu o doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo em 2005. Atualmente é pesquisador da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPQD. Tem experiência nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de sistemas de comunicações ópticas avançados e de sistemas de sensoriamento por fibra óptica, com ênfase em aplicações no setor elétrico, do petróleo e de gás. Ele é coordenador do laboratório LSMO, Laboratório de Sensoriamento e Manipulação Óptica do CPQD. Suas áreas de atuação em sensoriamento são em dispositivos de fibras ópticas, sensores a fibras ópticas, Power over Fiber, Fiber Bragg Rating, Distributed Temperature Sensing, Bending Fibers e outros. Sensores para sistema de energia elétrica, sensores de corrente, tensão, temperatura de rotor, temperatura de barramento e linha de transmissão, descargas parciais em estator, de hidrogeradores e de bucha de transformadores, qualidade de contato de chaves seccionadas, nível de água de barragem, piezômetros e de pressão. O Dr. João Batista Rosolém publicou 43 artigos em periódicos especializados, 5 capítulos de livros, 162 trabalhos em análise de eventos, possui 39 pedidos de patentes, sendo 5 patentes concedidas nos Estados Unidos e 5 no Brasil. Ele é afiliado à SBMO, Sociedade Brasileira de Microondas Eletrônicas, da OSA e o SIGRE, e é bolsista de Produtividade, Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora CNPq nível 1D. Então, é com grande satisfação que eu recebo aqui o Dr. Rosolém e convido a iniciar a sua palestra. Obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Obrigado também pelo convite. É sempre uma satisfação estar presente com vocês e mostrar os resultados que nós produzimos. Eu só queria deixar uma informação, caso haja um problema de rede, que não é muito incomum, eu vou precisar de 1 ou 2 minutos para fazer uma comutação na rede que eu estou usando, mas isso só é uma hipótese. Bom, eu coloquei aí no chat um link que é um capítulo de livro que eu escrevi sobre o assunto dessa palestra. Então, se alguém tiver interesse, é só baixar, é livre, tá? Esse capítulo, que pode ser um recurso a mais para entender o assunto. Bom, a agenda que eu preparei, ela vai mostrar primeiro uma introdução, né, do que nós fazemos no laboratório e como nós mexemos com esse assunto, que é o POF, né, que é Power over Fiber, que também é uma sigla que se confunde com POF de Plastic Optical Fiber, por isso que o fica em tamanho menor para discernir da outra sigla. Depois a gente vai falar o que é o POF, quando ele é vantajoso, lembrando que o foco aqui é mais sensores, né, sensoriamento e telecom, né? Tem outras áreas que podiam ser utilizadas, mas não são tão focadas aqui. A evolução do POF, desde que ele começou a ser utilizado, os principais elementos, suas limitações, as topologias do POF, cálculo de enlaces, aplicações reais e conclusão.
né? Tomara que dê tempo para falar isso dentro de 1 hora. Se não puder, eu vou parar em um tempo suficiente. Bom, o grupo que eu trabalho, ele é um laboratório chamado Laboratório de Sensoriamento e Monitoração Ótica. Ele existe lá no CPQD há uns 15 anos, e as atividades principais desse grupo estão ligadas ao Smart Grid, né? Ou seja, projetos com o setor elétrico voltados para o Smart Grid. O Smart Grid é uma plataforma tecnológica do CPQD. Na realidade, ela tá dentro, né? O sensoriamento está dentro dela. E, além de tudo, o CPQD tem outras plataformas que fazem outros tipos de desenvolvimento, seja software, seja hardware para comunicações óticas e assim por diante. Então, nós estamos dentro da área de sensoriamento. Bom, o laboratório, ele tem aproximadamente umas 8 pessoas, de vez em quando tem um pouco mais, em função do trabalho matricial que existe lá no CPQD. E, praticamente, hoje a gente desenvolve projetos com o setor elétrico, alguns projetos também com óleo e gás, a Repsol, com a Petrobras, mas o foco mesmo é sensoriamento, né? E nós, nesses anos que nós temos desenvolvido os projetos, alguns projetos já foram premiados, inclusive, pela ANEEL. O CPQD, ele começou a se envolver com o Power over Fiber desde 2003, para inicialmente fazer algumas pesquisas voltadas para telecomunicações, e ao longo do tempo a gente viu oportunidades de propor a utilização dessa técnica em vários projetos do setor elétrico, né? Nós tivemos o Eletronorte, a CEMIG, como clientes principais. Aqui vocês estão vendo algumas fotos de alguns desenvolvimentos que nós fizemos e que no final lá da apresentação eu vou mostrar mais detalhes, né? Então, é bem focada mesmo nos elementos da planta de energia. Bom, a primeira pergunta, talvez que você tenha que responder é: o que é POF? Então, o POF, Power over Fiber, é uma técnica que usa a fibra ótica para transportar energia ótica, nesse caso, para alimentar dispositivos elétricos ou eletrônicos remotamente. Essa técnica, quando ela é mencionada, né, de certa forma, ela gera uma falsa impressão de que a fibra ótica pode substituir condutores de energia, né? Eu mesmo tive a oportunidade de receber inúmeras perguntas dizendo que existe interesse de alimentar equipamentos, coisas de grande porte, né? E, na realidade, o POF não é feito para isso e nem tem essa condição, né? É uma técnica que possibilita alimentar sensores, basicamente, né? Dispositivos de pequeno consumo de energia, porque, afinal de contas, existem limitações para se transportar essa energia, para se produzir, para se transportar e para se detectar essa energia. Então, é disso que se trata essa palestra, né, que nós vamos falar. Então, basicamente, um circuito muito simples do POF, ele tem um laser de alta potência, que é acoplado numa fibra ótica, que leva essa energia aí por dezenas de metros, centenas de metros, em alguns casos até quilômetros. E aí um conversor fotovoltaico semelhante a um painel solar, só que dimensões reduzidas, próprio para fibras óticas, detecta essa potência ótica e transforma em eletricidade para alimentar os circuitos eletrônicos, né? Circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. E a maior parte das aplicações exige um retorno da informação para a fonte original onde foi mandada a energia, né? Então, aí se utiliza um laser de baixa potência que manda essa informação normalmente de forma digital para
a unidade remota, que é essa daqui. Então, exemplos aqui de sensores, né? Sensores de temperatura, antenas, termopares, strain gauges, sensores ambientais, microcâmeras, ou seja, elementos aí que não têm um consumo muito excessivo de potência. É interessante que essa técnica ela é normalmente recomendada para alimentar elementos sensores em ambientes perigosos, né? Em ambientes onde você não pode chegar com um fio, por exemplo, né? Ou ela tem risco de explosão, ou tem gases, uma série de condições que a tornam perigosa. E aí o POF é bastante vantajoso para isso. Estão escutando aí, pessoal? Sim, de vez em quando eu vou fazer essa pergunta aí para mim saber se eu estou falando com vocês ou com ninguém. Bom, então aqui uns exemplos de ambientes perigosos, né, que uma indústria petroquímica, né, onde há risco de explosões, torres e linhas de transmissão, onde tem alta tensão, minas, onde tem a possibilidade de geração de gases, a planta subaquária, a planta marinha, sob o mar, de empresas que exploram petróleo, antenas de celular, aviões, né? No avião não é um caso necessariamente perigoso, mas o que se instala dele não pode ser perigoso, vamos dizer assim. Bom, quando que o Power over Fiber é vantajoso? Então, no caso de telecom, que é um dos focos da palestra, quando o POF ele elimina a necessidade de baterias, painéis solares e longos cabos alimentadores em locais remotos, melhorando a confiabilidade e a segurança do sistema. Então, o que se quer é substancialmente eliminar as baterias, né? Os painéis solares por serem grandes e os longos cabos alimentadores. Isso tem se tornado um foco de pesquisa muito grande, principalmente no Japão e na China, e eu vou mostrar isso nos slides que virão. Então, além disso, com a eliminação desses elementos, o POF permite a redução do espaço e do custo da instalação em sites remotos, o que é muito importante para as empresas de telecomunicações. E quando que é vantajoso no setor elétrico? Como você sabe, o setor elétrico ele possui ambientes de fácil... tem bastante risco de vários tipos de ocorrências do meio ambiente, do tipo raios, por exemplo, né? Numa subestação, por exemplo, quando um raio atinge a subestação, se ela não estiver devidamente aterrada, existe a possibilidade do teto tornar, elevar o potencial. E quando isso ocorre, muitos sensores, câmeras, por exemplo, podem vir a falhar. Então, esse tipo de efeito é meio comum quando uma estação não está muito bem aterrada, né? Então, quando você tem um elemento sensor ligado à terra, ele pode subir tremendamente o potencial de alimentação e queimar, né? Então, a fibra ótica, né, usada no POF, como é um material não condutor, né, ela pode ser utilizada para alimentar esses sensores e não ter risco de queima, porque como ela é isolante, ela não é condutora, ela não acumula esse potencial, ela não sobe o potencial, né? Até mostrando aqui que o POF é como um avião, né? Ele pode receber um raio, mas não ocorrer nada. Por quê? Porque ele não tem nenhum potencial vinculado a ele, né? Além disso, a própria fibra óptica, né, de comunicação utilizada, ela é livre, né, de interferências eletromagnéticas, podendo transmitir sinais sem problemas dos sensores, né, sem degradação da qualidade e, inclusive, de forma já digital. Porque, normalmente, o que se pensa é utilizar no sensor um equipamento, um circuito eletrônico. Existem
muitas aplicações possíveis para o POF, né, mas sempre vai existir limitação do consumo de energia. Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico que já tem alguns anos, existe nessa ordenada X aqui, a potência consumida versus a distância que pode seguir com o POF. Então, desde as potências maior consumo, né, que são limitadas em distâncias, até aplicações onde se tem uma distância bem maior, mas desde que a potência consumida seja baixa. Nós vamos falar sobre várias dessas aplicações ao longo da palestra. Depois a gente vai mostrar um exemplo de cálculo de um sistema de alimentação usando POF. Bom, como é que surgiu o POF? Né? É isso que nós vamos falar agora. O primeiro trabalho do POF foi desenvolvido em 1988, lá no Bell Labs. O objetivo era para usar em telecomunicações. Então, em 78, se pensava já ter rede ótica de assinante, ou seja, um dia, lá em 78 já se tinha planos para a fibra ótica chegar no usuário, que é uma realidade hoje em dia, em 2020, ou seja, 42 anos depois dessa data aqui. Mas o que se pensava, como é que eu vou acionar um telefone, né, remotamente, né, se você chega só por fibra ótica? Eu preciso acionar o alerta sonoro do telefone, é o que o pessoal pensava lá nessa época. Então, eles imaginaram que eles podiam mandar energia pela fibra, né, e a fibra, e essa energia fazer acionar o telefone. Hoje em dia a gente sabe que o telefone é o menor das preocupações na nossa casa. Mas na época é assim que se pensava. E os resultados obtidos em 88, né, tudo que foi obtido, o melhor foi o desenvolvimento do conversor fotovoltaico, que é o elemento que é o painel solar da fibra ótica, vamos dizer assim, que precisa ter alta eficiência, né, para produzir energia local. Né? E, no caso, eles desenvolveram um conversor fotovoltaico acionado a cerneta de galho e alumínio. Bom, ao longo do tempo, eu obviamente não vou passar todas as referências que existem, só algumas para marcar os pontos, né? Em 93, foi feito um estudo bastante abrangente sobre a provável utilização do Power over Fiber em sistemas Fiber into the Loop, né? Ou seja, baseado só em fibra ótica, né? Que nós temos hoje. Então, nessa oportunidade, foi feito um levantamento de custos dos elementos usados para fazer o POF, né? E também qual o nível de potência que poderia ser obtido com esses elementos. Em 98, temos a marcação de uma primeira utilização em campo do Power over Fiber para alimentar um sensor de corrente alta tensão, que está mostrado aqui. Então, o circuito eletrônico acoplado ao sensor de corrente, ele captava o sinal analógico da corrente, processava, transformava em sinal digital e mandava para baixa tensão através de fibras óticas, né, e, ao mesmo tempo, sendo alimentado pela fibra. Esse é o primeiro trabalho de campo do POF para utilities. Em 2008, o POF foi utilizado pela primeira vez para alimentar uma câmera de vídeo, num circuito que está mostrado aqui à esquerda, já utilizando também transmissão WDM, né, ou seja, a alimentação era provida por um laser de alta potência em 810 nanômetro, que eu entrava no multiplexador, chegava até o elemento remoto e alimentava aí os circuitos da câmera. Ao mesmo tempo, o sinal de retorno voltava por 1310 pela fibra até a unidade remota. No caso, utilizou-se, como se utiliza hoje em maior parte, fibras multimóvel, né? Nesse caso aqui, era uma fibra de 200 metros, 62,5 microns. Em 2012, essa ideia foi usada para alimentar uma câmera de vídeo submarina,
só que utilizando agora o comprimento de onda de 980 nanômetros, que é uma faixa do espectro que existem muitas fontes disponíveis de alta potência, né? Essa seção de slides, ela tem a ver, vamos dizer assim, essa parte, com a evolução do uso do Power over Fiber. Então, no slide anterior, é mostrado o uso, pela primeira vez, de um sistema Power over Fiber alimentando uma câmera de vídeo, né? Já usando o conceito de multiplexação em comprimento de onda, WDM, para fazer essa alimentação e comunicação dos sinais. Já em 2012, que é esse slide, essa mesma concepção foi utilizada para alimentar uma câmera de vídeo submarina, né, um grupo de estudo francês, porém utilizando fibras separadas. Utilização de um laser de 980 nanômetros, que é uma faixa de espectro que tem muitas opções comerciais para laser de alta potência. Em 2016 tem início a utilização, né, a publicação de artigos com o objetivo de alimentar antenas remotas. Então, essa primeira publicação, que vocês estão vendo, em 2016, ela utilizou uma fibra monomodo, do tipo DCF, né, Dispersion Compensate Fiber, na ordem de 300 metros, para alcançar essa alimentação remota. E aqui começa a ser utilizado um princípio interessante, que é a alimentação da fibra ia pela casca da fibra, e não só pelo núcleo da fibra. Então, é um tipo de aplicação que está se tornando bastante comum hoje em dia em fibras monomodo. Bom, em 2016, ainda utilizando a concepção de alimentação de antenas remotas, foi feita uma demonstração no qual uma fibra multicore, né, multinúcleos, foi utilizada também para alimentar um sistema radio over fiber, né? Nesse caso aqui, as potências envolvidas são da ordem de dezenas de watts, como é o caso do anterior. Dezenas de watts, né, de potência passando pela fibra. E em 2020, a primeira demonstração de um sistema Power over Fiber em Plastic Optical Fiber, ou seja, utilizar a fibra plástica com Power over Fiber. No caso, a demonstração, a pesquisa foi feita no sentido de alimentar uma residência com vários equipamentos, vários roteadores, utilizando Power over Fiber. Bom, aí chega nessa necessidade, né, de entender qual é a limitação dos elementos do POF, né, e por que pouca potência pode ser utilizada. Então, vamos ver um pouco desses elementos. Então, o diagrama básico do POF está mostrado aqui, uma unidade de controle, onde tem um laser de alta potência, e tem um receptor óptico. Você tem as fibras que levam a energia, a fibra que traz a informação, e na unidade remota, onde tem o elemento que é o conversor fotovoltaico, que é o painel solar da fibra óptica, vamos dizer assim, recebe a energia e alimenta o circuito eletrônico. Aí você tem diversos sensores que podem ser utilizados, e o processamento do sinal e a transmissão de volta por um laser de baixa potência. Então, vamos ver como é que funciona e qual a limitação desses elementos. Então, eu vou passar um videozinho aqui que mostra, do ponto de vista real, como que eles são fisicamente, né? Então, essa figura aqui, infelizmente, eu acho que o áudio não vai ser conseguido ser escutado, né? A menos que eu aumente bastante aqui o nível do som. Vamos ver se vocês escutam aí. Essa daqui é uma aplicação de Power over Fiber, que a gente tem uma unidade de controle. Essa unidade aqui ela tem um laser de alta potência que manda uma luz de alta potência por uma dessas fibras. Aí ela percorre esse percurso, tem mais ou menos uns 30 metros aqui,
até chegar nessa câmera de vídeo aqui. Aí, essa energia ótica ela é convertida para energia elétrica, alimenta todo o circuito, e o vídeo é transmitido também via fibra até a unidade de controle aqui. E o sistema está todo ligado, e essa aqui é a imagem que ela está captando. A câmera está captando aqui uma imagem do logo do CPQD. Escutaram? Escutei. Certo. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do YouTube de uma aplicação bastante interessante aqui. Eu, inclusive, vi essa apresentação, não como está no vídeo, mas numa stand, quando eu participei de um evento no exterior, e teve até uma situação bastante constrangedora, que a fibra ótica se partiu na demonstração, né? Mas aqui nesse vídeo feito em casa, feito na indústria, não aconteceu isso. Vamos ver se... Opa! LaserMotive's optical tether technology delivers power and data using lightweight fiber optic cables. This laser converts electricity into light, which travels through the clear fiber optic cable to a photovoltaic receiver, which converts the light into electricity used, in this case, to power motors and a quadricopter. This Ethernet video camera streams its output to a board, which transmits the data signal via a second yellow fiber optic cable. At the other end, another board converts the signal back to Ethernet, which is then displayed on the lap plate. Prototyped proof-of-concept system seen here is a first-of-its-kind demonstration of the technology's potential. Conseguiram ver, pessoal? Sim, sim. Ótimo. Vou continuar, então, a palestra aqui. Bom, a primeira coisa que tem que se pensar, então, na realidade, é a fonte ótica de potência. Aí, o que ocorre? Você tem desenvolvimentos comerciais mais específicos para outras áreas do mercado que se desenvolveram fontes de potência com grande chance de aplicação no POF, né? Então, a região de 800 nanômetros é uma delas, porque fontes óticas para medicina, odontologia foram desenvolvidas aqui, e hoje o custo desses lasers é bem acessível, né, para uso com POF. Depois, outra região que é em torno de 980 nanômetros, também muito desenvolvimento para aplicações de bombeamento, de amplificadores, ou mesmo até para medicina nessa região, né? Outra região é em torno de 1050 nanômetros, pelas mesmas razões, e a região aqui de 1450, 1470 nanômetros para lasers de bombeio Raman, né? E mesmo para amplificadores óticos de Erbium. Essas regiões aqui do espectro, elas têm propiciado o aparecimento de fontes de alta potência, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ver que quem transmite a potência ótica é a fibra ótica. Então, a atenuação dela, que é vista aqui nessa linha pontilhada, é fundamental. Se você está alimentando algo com 10 metros, não é importante. Até 100 metros não é tão importante. Mas a partir de uma certa dezenas de metros, a atenuação da fibra vai começar a ser importante. Então, quanto mais próximo da região de 1550, menor a atenuação. Quanto mais próximo da região de 800 nanômetros, maior a atenuação. Tá? Então, longas distâncias, novamente, região de 1550 é preferível. Mas longa distância para POF
é no máximo alguns poucos quilômetros, vamos dizer assim. E a outra fator importante são os conversores fotovoltaicos, que tem que ter maior eficiência possível, né, na região de funcionamento. Então, aqui, com exemplo, o arseneto de galho, índio arseneto de galho, o germânio, o arseneto de galho, né, e o silício. São os elementos mais utilizados hoje em dia para fazer os conversores fotovoltaicos. Substancialmente, existem para vender conversores de arseneto de galho, que é essa curva vermelha, e conversores de silício, que é essa curva azul. Então, o conversor de silício, ele tem a vantagem de avançar no espectro para regiões de menor atenuação da fibra, né? Por outro lado, vocês vão ver, ele é menos eficiente. As fontes óticas de alta potência são um típico laser em TO220, que é vendido para medicina, que pode ser aproveitado para POF, né? Normalmente ele é encapsulado com fibra de 50 a 1000 micrômetros, dependendo do que se quer. E existem disponíveis, nesse encapsulamento, de 1 a 10 watts de potência, né? E ele, dentro de módulos especiais, pode chegar até 100 watts de potência de fibra. São as disponibilidades. Alguns fabricantes estão mostrados aqui. Tá? Uma pergunta que se faz é o seguinte: como é que se faz para mandar sinais, não só energia, para uma unidade remota, né? Tem que botar outro laser de baixa potência, outra fibra? Não necessariamente, né? O próprio laser de alta potência, ele pode ser modulado, né, apagando-se a potência dele em instantes de tempo bem curtos, mas de forma repetitiva, para mandar sinais codificados para um sistema remoto receber uma informação do tipo assim, mudar alguma configuração do sensor, mudar qual sensor está sendo lido, né? Então, isso é possível também. E aí, os tipos de modulação mais utilizado modulação liga e apaga, né? On-off keying, PWM, que é modulação de largura de pulso, e modulação de frequência. Então, tudo isso é feito em cima do laser de alta potência. Bom, depois do laser de alta potência, né, existe a necessidade de se conectar com a fibra ótica do enlace, né? Bom, isso é feito com conector. Em Power over Fiber, o ideal era que fosse emenda. Mas já que existe a necessidade de flexibilidade, então o conector ótico ele se apresenta como uma opção interessante. O problema é que qualquer sujeira na interface de um conector ótico, ele é um impedimento para a confiabilidade de um sistema POF, porque a energia ótica vai esquentando, né, aquele material, e esse material vai formando uma incrustação no conector, e né, em certo momento existe a perda total da potência ótica transmitida devido ao material que é derretido, vamos dizer assim, na frente da fibra. Normalmente, o próprio epóxi que fixa a fibra no conector. E por isso foram inventados conectores próprios para alta potência, como nós estamos mostrando aqui um SMA. Ele tem aqui uma região na ponta da fibra, onde só a fibra está presente. Não existe nenhum revestimento da fibra e nem epóxi para juntar com o ferrolho. Então, é um ferrolho com gap de ar. Nesse caso, nessa interface, então, não existe a possibilidade de aquecimento, o que eleva o nível de potência que pode ser transmitido usando esse conector. A outra forma de fazer isso é colocar na fibra de saída uma lente green, né, que aumenta o feixe da potência que sai da fonte ótica, ela aumenta a região de atuação e acopla numa outra lente green da interface do conector. Então, nesse caso, a potência se distribui e os efeitos são menos pronunciados. Bom, e a fibra ótica? Então, fibra ótica, o principal problema dela deveria ser a atenuação, né? Porque a fibra ótica tem atenuação espectral dependente do comprimento de onda, né? Devido ao espalhamento Rayleigh, né? E a menor atenuação que nós temos é na região de 1550, que é da ordem aí de 0,2
dB por quilômetro. 1.300 é da ordem de 0,5 dB, 0,4 dB por quilômetro, e na região de 850, ela é da ordem de uns 3 dB por quilômetro. E aqui na região de 980 nanômetro, ela é da ordem de 1 dB por quilômetro. Então, quando se vai fazer transmissão do POF e a distância é curta, menos que 100 metros, essas regiões aqui são bastante interessantes para utilizar, porque a fibra não vai fazer com que o sinal de alimentação se perda tanto. Mas se a distância vai aumentando muito, chegando da ordem de quilômetros ou mais, então essa região de 1550 é melhor. Né? Bom, existem vários fornecedores de fibra no mundo, né? Agora, as fibras especiais para POF, que são fibras multimodo, com núcleo largo, acima de 50 microns, né? Existem fabricantes mais específicos, como, por exemplo, essa Leone, né? Ou mesmo a Draca, que tem essas fibras disponíveis. Tudo certo aí, Joaquim? Estão escutando? Tudo certo. Beleza. Bom, a atenuação da fibra não é o principal problema. O principal problema da fibra ótica são os efeitos que ocorrem nela quando tem alta potência. A fibra ótica ela tem um núcleo e esse núcleo suporta um nível de potência, o material da fibra suporta um nível de potência até certo ponto. Depois desse ponto, a fibra não suporta mais essa energia, né? E aí, isso dá origem a 2 tipos de degradação. O primeiro é o seguinte, quando a luz de alta potência anda na fibra, uma parte dela acaba escapando para a casca e chega na primeira cobertura polimérica da fibra, por exemplo, o acrilato. E por se tratar de uma potência muito alta, essa potência, essa luz, vai atuando no acrilato e diminuindo o tempo de vida dele, vai degradando o acrilato, então a fibra fica mais frágil. Outro problema é o seguinte, quando ocorre quando tem uma interface da fibra com outra fibra, ou a fibra está muito curvada, aquela região apresenta uma perda maior que em outras partes, ou numa conexão, ou numa curvatura acentuada. Então, aquela região começa a esquentar. E se atingido um valor chamado valor limite, é criado um efeito chamado fiber fuse, no qual aquela região de aquecimento chega numa temperatura tão alta que a temperatura, vamos dizer assim, começa a voltar para a direção da onde a potência está sendo emitida, no caso, a fonte ótica. Né? Mas volta numa velocidade tão grande e vai derretendo praticamente o núcleo da fibra. Então, esse efeito chamado fiber fuse, no fundo, ele é o maior limitador da potência transmitida pela fibra. Existem fontes de potência muito alta, mas não necessariamente dá para se transmitir tudo isso em qualquer fibra. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns videozinhos que mostram como esse fiber fuse é criado. Quando a potência retorna uma onda de luz, né, com temperatura muito alta, ela vai simplesmente degradando o núcleo, formando bolhas, como está mostrado aqui. Vamos mostrar aqui esses vídeos. Essa é a formação de um fiber fuse. Vejam que as bolhas são criadas quando a luz retorna numa temperatura muito alta aqui. Isso aqui estraga completamente a fibra ótica. Bom, num outro vídeo, que é esse aqui, mostra esse efeito visto de fora, né? A fibra sendo iluminada pelo efeito do fiber fuse. Uma região de aquecimento, onde tem uma conexão de fibra, a luz de alta potência está chegando ali, mas aí é um comprimento de onda não visível. Em determinado instante, quando a temperatura se torna muito elevada,
é criado o efeito Fiber Fuse. Isso está voltando para a fonte ótica. Então, toda essa região da fibra já é completamente perdida, tá? Bom, então, esse é um dos principais limitadores da transmissão de energia pela fibra, é o efeito do Fiber Fuse. Para se driblar isso, o que se faz, né? Procura-se utilizar fibras de diâmetros mais largos possíveis, porque quanto mais largo o diâmetro, maior potência pode se passar. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma fibra de 62 microns de núcleo, ela passa 2 watts. Uma fibra de 100 microns passa cerca de 7 watts. Uma de 200 microns passa da ordem de 30 watts. Então, como o raio, né, ao quadrado dá a área da fibra, então, quando você dobra o diâmetro, você também quadruplica a potência que você pode transmitir. Tá? Então, por isso que os japoneses, em fibras monomodo, que tem um núcleo muito fino, optam por transmitir pela casca a potência ótica. Bom, o elemento que já está na unidade remota, o conversor fotovoltaico, ele é feito de arseneto de galho, de silício, principalmente, né? Só que quando você utiliza no modo de conversão de energia, um único fotodetetor, vamos chamar assim, um conversor, ele não dá o nível de tensão desejado. Então, normalmente, o que se faz é associar vários PVs, várias unidades de fotodetectores conectados em paralelo ou em série, né, como é mostrado aqui, para que eles deem a tensão ou a corrente desejada, né? Isso é feito num encapsulamento bem pequeno, né, próprio para uso com fibra ótica, já com conector e assim por diante. Aqui alguns exemplos, né, um elemento que você compra no mercado já com os fotodetectores todos ligados em série, em paralelo, você só obtém na saída a tensão que você quer, da ordem de 5 volts, 6 volts, 3 volts, e a corrente normalmente depende de qual modelo que se utiliza, mas tipicamente os níveis de alimentação dessa célula são da ordem de 500 miliwatts, mais ou menos, né? Então, 500 miliwatts dividido por 5 volts, no máximo 100 amperes, mas isso sendo otimista, tá? Quando potências de maior vulto são necessárias, são utilizados encapsulamentos mais sofisticados, que inclusive exigem resfriamento com água, para você ter aí alimentação de circuitos da ordem de watts, né? Como é o caso aqui. Então, aqui nós temos alguns dos exemplos. Esse aqui é um de baixa potência, da ordem de meio watt, até subindo da ordem de vários watts na utilização. Bom, os circuitos utilizados na unidade remota para se obter tensões maiores ou correntes maiores, né, são diversos. É comum se utilizar um conversor fotovoltaico com um conversor DC-DC, que ele ou aumenta o nível de tensão, né, ou ajusta a tensão para aquela que você tem interesse, né. Para aumentar a tensão, é utilizado os conversores step-up, que eles elevam a tensão. Existe a possibilidade de você também colocar, mesmo já que o próprio conversor já faça aumento da tensão com o circuito interno dele, você pode associar vários em série para aumentar o nível de tensão. É uma forma alternativa a usar os conversores. Também pode colocar em paralelo, para aumentar a corrente disponível do circuito, né? E existem casos onde você, mesmo fazendo essas configurações, você não tem a energia necessária para alimentar as cargas que são utilizadas. Então, circuitos de armazenamento usando capacitores, por exemplo, supercapacitores, são utilizados. Nesse caso, o funcionamento da alimentação não é em tempo contínuo. Existe a necessidade de acumular energia por um tempo para depois alimentar o circuito.
Bom, vamos falar um pouco das topologias POF, que são muito parecidas com de telecomunicações. A utilização de uma comunicação com duas fibras é bastante comum, transmite-se energia por uma fibra e recebe-se a comunicação por uma outra fibra. Ou dá para se utilizar um arranjo WDM usando uma fibra só, uma para transmitir, a fibra para transmitir energia e para receber os sinais de telecomunicações. Esse caso aqui é muito comum utilizar 850 nanômetros ou 830 para energia e 1310 para os sinais. Existem dispositivos WDM que suportam potência de até 2 watts de manuseio. E dá para se fazer também o que se faz hoje em telecomunicações em redes passivas. Colocar uma fonte de energia, uma fibra ótica que distribui energia para várias unidades remotas. E cada unidade remoto devolve o sinal por uma outra fibra, né, acoplando num splitter e voltando aqui para o receptor. No caso, várias técnicas de comunicações são usadas para decidir quem é que tem que se comunicar naquele instante. Muito parecido com o que é usado hoje na rede passiva. Bom, eu estou falando um pouco mais rápido em função do tempo que foi perdido na falha de comunicação. E o Joaquim, você me avisa quando tiver o tempo limite, já são 10 horas, se quiser, depois você me fala. Tá bom. Tá. Bom, o cálculo de enlace, ele é muito parecido com o de telecomunicações, né? Você tem que considerar a sua potência, a máxima que pode passar, que pode transmitir para a fibra, para não queimar a fibra. Tem que considerar a potência ótica da fonte que você está utilizando e a potência ótica que vai chegar na entrada do conversor fotovoltaico, que é o PIN, a perda total na fibra, a perda total nos conectores, o comprimento do enlace e a eficiência do fotoconversor. Hoje em dia, só para ter uma ideia, esses conversores aí, de silício, ele dá uma eficiência em torno de 25%. Então, tudo que chegar de potência ótica, vamos supor que chegar a 1 watt de potência ótica, só é transformado em energia elétrica 250 miliwatts, ou seja, 0,25 watts. Para o conversor de arseneto de galho, já pode chegar até 0,5% de eficiência. Então, chegar a 1 watt, você tem 500 miliwatts. Só que você paga 5 vezes mais caro um conversor de arseneto de galho do que um silício. Então, tem aí uma necessidade de entender o custo-benefício disso aí. Tá? Essas contas são basicamente simples, né? Você multiplica a potência da fonte, o que chega no fotoconversor? Chega a potência, isso aqui de forma linear, não em dB. Chega a potência ótica do laser multiplicado pela atenuação total da fibra vezes a atenuação total dos conectores, né? Quando você põe em dB, isso aqui vai tudo sendo uma soma, tá? E o que da potência ótica que chega no fotoconversor é transformado em energia? A potência que chega versus a eficiência do fotoconversor. Tá? É uma conta bastante simples, né? Então, fiz aqui uma simulação de distância em função da carga que você quer alimentar, né? Vamos supor que você queira alimentar uma carga de 0,5 watt, né? Então, 0,5 watt é aqui. Se você usar uma fibra ótica multimodo, em 830, né? Partindo aqui de alguns pressupostos que estão mostrados aqui, né? Que essa fonte ótica tenha 2 watts, atenuação dos conectores de ordem de 1 dB, atenuação da fibra da ordem de 3 dB, usar um arseneto de galho como fotoconversor, com eficiência de 40%. Então, com 0,5 watt, que está aqui, né? Então, você vai chegar, no máximo, até uns 200 metros, certo? Agora, se você precisar alimentar algo com menor potência, vamos dizer assim, 0,2 watts, então você pode chegar até alguns quilômetros. Por outro lado, se for uma fibra monomodo, você pode chegar a dezenas de quilômetros, tá? Só que a potência que você pode alimentar é bastante reduzida em relação ao que um sistema com a fibra multimodo pode alcançar. Só para ter uma ideia
do que o que é possível ser conseguido com o POF. Bom, algumas aplicações reais, né? Eu coloquei esse resumo aqui, lá no começo, e agora eu vou falar um pouquinho deles antes de encerrar a palestra, né? Essas aplicações são mais referentes aos projetos que nós fizemos lá no LSMO, o grupo que eu trabalho. Uma primeira pesquisa foi em telecomunicações. Como vocês sabem, hoje a rede passiva, né, ela é uma rede passiva porque o sinal sai da central para alimentar os usuários e vai sendo dividido por splitter. Mas existe a possibilidade de se utilizar extensores, ou seja, amplificadores para recuperar a perda dos splitters e da fibra. Eles são chamados de extensores. O problema do extensor é que o extensor ele é alimentado, né, ele é ativo. Então, ele necessitaria, num ponto remoto, lá ao longo da cidade, nos armários, de uma alimentação elétrica. E isso torna a rede passiva não mais passiva. Então, nós desenvolvemos um estudo para alimentar um amplificador de rede ótica de assinante, um amplificador do tipo SOA, né, semicondutor, utilizando Power over Fiber. Nós fizemos estudos baseados no fato que a alimentação viria de um elemento local até o local onde está o SOA. Nesse caso, a distância aqui é da ordem de 1 quilômetro, mais ou menos. Então, nós fizemos esses estudos, nós já publicamos, e eu não vou poder me estender muito, mas é uma forma de utilizar em telecomunicações. Depois, as aplicações que eu vou mostrar são só basicamente para o setor elétrico, né? Nós desenvolvemos uma antena, esse encapsulamento é uma antena Minder, que ela é uma antena que está aqui nas extremidades da antena, tem um laser. O que acontece? Quando essa antena é utilizada para captar descargas parciais de elementos de um hidrogerador. Descarga parcial é o seguinte, quando os elementos de alta tensão perdem isolação, eles vão criando uma série de efeitos. Um dos efeitos, né, que ocorre nessas descargas a produção de campos eletromagnéticos, de pulsos eletromagnéticos. Como se fosse, por exemplo, uma descarga de um fogão. Você vai lá, aperta o botãozinho para ligar o gás, para ligar o bocal do fogão. Só que a intensidade é muito alta. No caso, a descarga parcial é muito baixa. Então, a ideia era monitorar as descargas parciais com a captação do campo eletromagnético usando uma antena. Só que a transmissão, para não ser prejudicada por cabo coaxial, nós associamos a antena a um laser. Então, toda vez que a descarga é produzida, ela coloca dá um pulso no laser, o laser transmite o sinal pela fibra ótica. Só que a necessidade do POF veio pelo fato de você ter que polarizar o laser numa condição de funcionamento, né? Ou seja, com uma corrente fixa, contínua, e a descarga ocorrendo nesse ponto, porque isso dá um nível de recepção muito maior. Bom, isso foi feito lá na Eletronorte, funcionou, e nós fizemos depois na CEMIG para medir descargas parciais de buchas e transformadores. Nesse caso, a concepção do circuito foi um pouco mais elaborada, utilizamos um amplificador FET acoplado a uma antena, mas a alimentação do circuito novamente veio utilizando Power over Fiber. E a transmissão do sinal também com um laser de baixa potência. Isso tem bastante resultados publicados, caso vocês tenham interesse, eu posso passar depois. Ou vou vendo naquele artigo que eu já mencionei, naquele arquivo do capítulo. Nós também desenvolvemos um sistema para monitorar chaves seccionadoras de subestações. Essas chaves, nem sempre elas fecham certo, né? E quando não fecham certo, a chave seccionadora é como um disjuntor da sua casa. Você vai mexer na média tensão, na alta tensão, você tem que desligar a chave. Aqui, na sua casa, você desliga o disjuntor, aqui você tem que desligar a chave. Só que, de vez em quando, quando ele volta, ele não volta na posição certa. Então, para monitorar esses contatos, nós desenvolvemos um sistema que ele, além de observar visualmente através de uma câmera a chave, ele também mede a posição da chave no contato. Também utilizamos POF, um circuito parecido com rede de assinante, onde o sinal de potência é dividido para 3
as 3 fases, de 3 unidades de monitoramento, e o sinal é acoplado à fibra também utilizando um splitter, né? Bem parecido com rede ótica de assinante. Uma aplicação que nós fizemos também na CEMIG foi alimentar uma câmera de uma torre de energia. O sinal era enviado pela fibra do OPGW e alimentava o circuito que alimentava a câmera. Nesse caso, como a fibra era monomodo, a energia era escassa e houve a necessidade de utilizar circuitos que acumulassem energia, no caso, supercapacitores. Aqui, quando ele atinge o nível de tensão carregada pelos fotovoltaicos, né, ele aciona o circuito da câmera que manda imagens para um outro comprimento de onda para a subestação. Tá? Isso aqui é uma imagem obtida dessa aplicação. Aqui uma aplicação para medir temperatura de uma rede de assinantes, também usando o Power over Fiber. No caso, a temperatura é importante para saber se o condutor de uma distribuição não está passando dos limites de operação. Tá? Aqui não é uma aplicação nossa, mas eu coloquei só para mostrar que isso aí é utilizado comercialmente. Um sistema de alta tensão, né, instalado nos Estados Unidos, onde a monitoração da tensão é feito por um circuito de Power over Fiber também, que funcionou por muitos anos lá nos Estados Unidos. Bom, essa é a última aplicação que eu vou mostrar, antes de encerrar a palestra. É uma aplicação que está ocorrendo ainda, a gente instalou na CEMIG, na cidade de Sete Lagoas, que tem uma universidade chamada Universemig. Ela tem uma rede experimental de cabos de energia com fibra ótica no seu interior, para estudos experimentais. E nós fizemos uma demonstração de alimentação de um sensor de corrente e tensão, né, que passa a fibra ótica por aqui, e toda a alimentação vem de centenas de metros de distância de uma sala de controle. A alimentação vem, alimenta o sensor, e o sensor devolve a informação de forma digital para a rede de energia. Então, aqui, toda a alimentação e transmissão do sinal foi feita pelos condutores de energia com fibra ótica, utilizando o Power over Fiber. Bom, pessoal, é o que eu tinha para mostrar para vocês. Gostaria de agradecer aí os meus financiadores, que os projetos da ANEEL, o CNPq, principalmente ao Joaquim, que convidou para essa palestra, e espero que vocês tenham gostado. Estou disponível para perguntas. Ok, Rosalém, obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí nessa área interessante de vanguarda. Eu pergunto se alguém tem alguma pergunta a fazer. Eu teria uma pergunta, professor Valdemar. Valdemar, pode fazer, por favor. E começar parabenizando o doutor Rosolém pela explanação clara, leve e motivadora, principalmente, ou seja, influenciando de forma positiva a participação de mais pessoas nessa área de fronteira, como mencionou o professor Joaquim. A minha pergunta não é bem uma pergunta, é pedir uma opinião da possibilidade de estender a fibra ótica até a residência, porque atualmente vários assinantes de internet diz que recebem por fibra ótica, mas não é isso, vem até um poste perto da casa dele e de lá tem um conversor eletroóptico que vai mandar o sinal, chega em casa, sinal elétrico, e realmente poderia melhorar a qualidade. Você tem uma opinião sobre isso? Eu tenho sim. Essa pergunta é bastante propícia, porque nós também estamos trabalhando lá no CPQD num projeto com a CEMIG, que ele chama-se Redes Sinérgicas. Então, tem um pesquisador lá na CEMIG, um funcionário, que ele vem desenvolvendo essa ideia já há alguns anos, e esse projeto, na realidade, já está na segunda fase. O que é a rede sinérgica? As ideias iniciaram com esse visual poluído que tem de cabos ao longo das ruas, né? Então, a ideia foi de trazer energia e telecomunicações para dentro da residência. Então,
quando você recebe a energia, você tem possibilidade de receber todo o sinal de telecomunicações. Eu não sei se é exatamente o foco da pergunta, mas eu vou aproveitar e falar que já existem cabos de energia disponíveis no mercado brasileiro para trazer a fibra ótica para dentro da residência junto com a energia. Tá? Essa é uma forma. Agora, eu acho que a pergunta ela está relacionada com a utilização da fibra ótica nas redes de TV a cabo, do tipo NET, onde a conversão ela acaba lá no poste, né? Mas, no caso das operadoras de telecomunicações, eu acho que a fibra já consegue chegar até a residência, onde tem, finalmente, um conversor eletroóptico. Tá, obrigado. É isso, professor? É isso mesmo, foi muito boa a resposta, obrigado. Obrigado. Mais alguma questão? O Arthur quer fazer uma pergunta? Não, sem pergunta. O Arthur é colega nosso lá, no laboratório. Vi um sim aqui, achei que você estava querendo fazer uma pergunta. Eu, na verdade, tinha uma pergunta em relação à possibilidade de uso de múltiplas fibras, né, para transmitir uma potência elétrica, uma potência óptica a ser convertida em elétrica no dispositivo final, ou, no caso, uma fibra de múltiplos núcleos, né, se existem estudos nessa direção, que você poderia transmitir uma potência maior paralelizando, né, o sistema de transmissão. Você tem algum comentário em relação? Sim, na realidade, assim, teoricamente é possível, mas na prática vem a questão do custo, né? Um sistema de alimentação com fibra, ele normalmente não é barato comparado com o sistema convencional de alimentação. Então, teoricamente, é possível, dá para usar várias fibras, vários conversores, você poderia ter bastante energia dessa forma. O que os pesquisadores estão utilizando, na maior parte das vezes, na realidade, para aumentar a potência, é usar a transmissão da energia pela casca da fibra. Então, para ter uma ideia, uma fibra monomodo, ela tem 125 microns de diâmetro da casca, enquanto que o núcleo é da ordem de 9 microns. Então, o núcleo é muito restrito em termos de potência, mas você transmite pela casca, só para ter uma ideia, no núcleo o máximo é 1,2 watts. Mas na casca, você já pode chegar a dezenas de watts. Pode chegar, hoje já tem demonstração de mais de 100 watts de potência sendo transmitido pela casca. Seria melhor do que usar várias fibras, ou fibra multinúcleo. Ok. Em relação àquela aplicação que você comentou de alimentar remotamente um amplificador no sistema de comunicação, você comentou que você faz a conversão do óptico, da energia óptica transmitida na fibra num fotodetector, num conversor fotovoltaico, e alimenta um SOA. E aí eu fiquei pensando comigo, né, que se você fosse usar ali um EDFA, a maior parte da energia do EDFA seria consumida pelo próprio laser do EDFA, que podia ser o laser que você transmite energia, em 1480. Então, você poderia transmitir em 1480, derivar uma fração disso aí para outros circuitos eletrônicos que o EDFA, que o amplificador poderia necessitar, e colocar a maior parte para bombear a fibra topada com hérbio. Essa não é uma solução viável, não? Ou não seria? O problema é que as redes estão padronizadas, redes PON, né, com certos comprimentos de onda de operação. Pelo menos essa que está normalizada e está instalada. Você transmite, por exemplo, em 1490 nanômetros e recebe em 1310 nanômetros. O 1550 é mais utilizado para vídeo, né? Então, o que acontece? Se você tivesse um EDFA, você só amplificaria o vídeo, mas não amplificaria o retorno do sinal de 1310, nem o
o upstream, que é o 1490. Então, o uso do SOA, naquele caso, foi para ter esses comprimentos de onda, 1310 e 1490 para amplificação. Ok. Mais alguma pergunta? Pessoal. Alguma pergunta lá no YouTube? Briane? Olá, professor. Obrigada, doutor João Batista. Excelente palestra. Não temos nenhuma pergunta no chat do YouTube. Ok, pessoal. Então, novamente agradecer o Rosolém, eu agradeço aqui a parceria com o pessoal do SPY, Briane. Tem uma pergunta no chat aqui. Uma pergunta no chat. Apareceu agora. Obrigada, Arthur. O Breno Cordeiro, ele fala, bom dia, parabéns pela apresentação. Qual seria a temperatura máxima que essas fibras óticas chegam no momento que ocorrem essas bolhas que estragam a fibra? Essa daí não é do chat, né? É do chat no YouTube. Você pode repetir? Eu posso... Sim, claro. Ok. O Breno Cordeiro fala, bom dia e parabéns pela apresentação. Obrigado. Qual seria a temperatura máxima que essas fibras óticas chegam no momento que ocorrem essas bolhas que estragam a fibra? Certo. Nos artigos são reportados milhares de graus, mas localizados no núcleo da fibra. É o suficiente para derreter a sílica, que derrete em torno de 1.200, 1.300 graus. Então, eu acredito que a temperatura seja um pouco acima disso, de 1.300 graus, mas bem localizado. Certo. Obrigada, doutor. Nada. A pergunta do chat queria saber se do Jean, né? Queria saber se a geração de efeito não linear na fibra, e se isso gera algum problema. Bom, os efeitos não lineares mais comuns de fibra ótica, né? Alguns devem ser gerados, né? Provavelmente efeito Raman, né? Muito comum. O efeito Brillouin, acredito que não, porque a largura do laser é bem larga. Mas esses efeitos podem ocorrer, só que eles não têm grande limitação no uso, porque você está mandando a energia e isso não deteriora tanto a energia transmitida, vamos dizer assim. Não é um caso de telecomunicações onde o sinal é deteriorado, né, a qualidade do sinal. Mas, com certeza, alguma não linearidade deve ser gerada, sim. Professor, eu tenho uma pergunta também, Alan. Pois não. Porque o senhor falou para aumentar a eficiência, poderia fazer o guiamento na casca. Só que fazendo o guiamento na casca não vai ter muita perda de potência no meio também, não? Como é que funciona esse guiamento? Sem dúvida, vai ter maior perda, mas como se trata aí de centenas de metros no máximo isso, né? Não se pensa muito mais do que essa distância, então é aceitável essa perda. Eu tenho uma pergunta agora, também me surgiu. Tem algum estudo de transmissão em fibra de núcleo oco? Bom, dessas fibras mais avançadas, o que eu descobri, publicação é transmissão só em fibra multicore, como eu mostrei lá no começo. Em fibras de núcleo oco, que poderia ser até levar, né, o nível de potência transmitida, eu ainda não percebi. Talvez ainda esteja num nível de pesquisa mais, não de aplicação, ainda mais mais para física do que para engenharia, portanto eu não percebi essas publicações. Eu nunca vi também, por isso que me surgiu. Provavelmente seria uma boa, porque a energia transmitida seria muito maior, né? Isso aí leva numa observação interessante, que o exército americano ele está desenvolvendo aplicações não de POF, mas de transmissão de energia pelo ar, né? Tem várias demonstrações aí na internet, mas o nível de energia é quilowatts. Ok. Mais alguma pergunta? Se não tiver, novamente agradecer ao Rosolém e a parceria com o SPY.
E eu que agradeço bastante a oportunidade de divulgar essas pesquisas. Muito obrigado. Obrigado, Rosolém. Obrigado a todos. Podemos encerrar. Obrigada, professor. Até. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.